Esse documento aqui ao meu lado foi publicado no dia 1º de agosto, que foi sábado. Ele pontuou um encontro, então, entre Dinorah Rodrigues, que lidera a Assembleia Nacional na Venezuela, o Jorge Rodrigues, irmão da Delcy Rodrigues, que atualmente lidera o país, e também a face do chavismo na Assembleia Nacional do Congresso da Venezuela. Essencialmente, o que se fala aqui ao lado é uma nota a respeito do primeiro encontro entre o chavismo e a oposição, para, depois de Nicolás Maduro, tentar começar um processo para se chegar a algo democrático na Venezuela. Um processo longo, de um país que está traumatizado por, o quê? 25 anos de tirania socialista sob Hugo Chávez e depois Nicolás Maduro. E depois da captura de Maduro em 3 de janeiro, tem um longo caminho à frente. Vamos ler o que diz aqui, eu acompanho com vocês. Vamos lá. Hoje, em 1º de agosto, a deputada Dinorah Figueira, presidente da Assembleia Nacional de 2015, e Jorge Rodrigues, representante do governo interino de Delcy Rodrigues, tiveram uma conversa telefônica que deu início ao processo de diálogo para a transição democrática da Venezuela e a atenção às vítimas e aos afetados dos terremotos duplos em 24 de junho de 2026. Durante o encontro, se concordou com uma agenda geral dos temas a serem tratados. Então, o início da primeira rodada de diálogo presencial deve ser realizado na próxima semana na cidade de Caracas. E aí coloca a pauta do que deve vir à tona nessa reunião. Atenção ao terremoto, fortalecimento da democracia, direitos e garantias políticas. E aí foram apresentados, tem uma lista dos participantes, mas isso é a ata do que foi divulgado à imprensa com essa nota da Assembleia. Então aí a nota que veio por parte da Dinorah Figueira, acho que eu falei de Dinorah Rodrigues no começo, deixar uma errata porque eu confundi com a... me embolei aqui nas palavras. Mas então isso vem da Dinorah Figueira e esse é o diálogo conforme se progride rumo a uma tentativa de democracia na Venezuela após a captura de Maduro. A Marco Rubio também se pronunciou sobre o assunto. A gente deve ter ele aqui falando na Fox News sobre isso ontem. Ultimately, you have to have transition. At some point in time, there has to be legitimate elections at every level so that people know that the government that's there is a legitimate government chosen by their people. Step one towards that is a national reconciliation. This is a people that have been divided politically for a very long time against each other. And you're going to have to look at models like what you saw happen in Eastern Europe after the fall of the Soviet Union. And I think the role the U.S. government can continue to play is as a facilitator of all. O papel que os Estados Unidos podem continuar a ter é como um facilitador de tudo. Você eventualmente vai ter que ter transição. E ele comparou também com o que aconteceu lá atrás na Europa Oriental. Claro, a Europa Oriental teve sob tirania comunista brutal, inclusive com repressões armadas sendo feitas pela União Soviética, intervenções da União Soviética, quando havia, como foi em Praga, Polônia, Estônia, Letônia, Lituânia, os países bálticos, quando havia algum semblante de uma revolta por ali, ou o governo do próprio país reprimia, ou a própria União Soviética chegava a fazer uma intervenção para tentar corrigir aquilo e manter os seus procuradores, os governos que respondiam a si, como os governantes autoritários daquele bloco, o tal do Pacto de Varsóvia. Essa comparação é interessantíssima, porque a captura de Maduro já foi antes comparada mesmo com uma queda do Muro de Berlim, numa vibe tropical, e de fato me parece que tem essa conotação. Com base no que está sendo discutido agora, eu vou primeiro recapitular a estratégia de Marco Rubio. Ele falou sobre 3 fases e depois vou comentar qual foi a minha própria percepção tendo estado lá há cerca de um mês. E até, Daniel, faz o seguinte, pega com o Bernardo, a gente tem o link para o pessoal que quiser entrar na lista de espera para o documentário que vai vir à tona. Vai estar sensacional, foi uma experiência muito diferente poder conhecer ali o que estava acontecendo na Venezuela. Primeiro, recapitulando, o processo americano agora, coisa que Marco Rubio falou não só nessa entrevista, em outro trecho, mas que também discutiu no Congresso dos Estados Unidos. A partir da captura de Nicolás Maduro, existe um plano que se desdobra em 3 fases para eventualmente definir o futuro da Venezuela. A primeira dessas fases é a estabilização. A grande preocupação do governo americano era, ora, se Maduro for sacado e eventualmente houver um anúncio de que o governo dele não será mais reconhecido internacionalmente, poderia haver um cenário ao estilo Síria ou Iraque, onde essa fragmentação de poder político, essa falta de coesão e um aparelhamento imenso das instituições, forças armadas e por aí vai, gerariam guerra civil, ou pelo menos um desencontro, onde não sabia quem governa e os serviços essenciais, o básico do dia a dia, entraria em colapso. A prioridade número 1 era evitar isso. Por isso, a captura foi diretamente alvejada contra Maduro e a Cília Flores, que era a primeira-dama. Bom, Maduro não era considerado um líder legítimo, mas a esposa do Maduro, então. Não sei se dá para chamar de primeira-dama.
O segundo ponto seria garantir que o país tivesse riqueza, estabilidade, então desenvolvesse uma classe média, que as pessoas estivessem trabalhando. Afinal de contas, seria muito fácil que com uma economia instável, aproveitadores viessem a tomar protagonismo e voltasse a haver algum tipo de regime que fosse buscar autoritarismo. O terceiro ponto seria uma transição democrática, onde aí sim se organizaria eleições. Esse processo, claro, no papel parece fazer sentido, e ele teve muito sucesso em evitar que houvesse uma fragmentação. De fato, o país continua operando. Como eu disse, eu estive lá há cerca de um mês e agora, a partir do que a gente discutiu sobre Marco Rubio no papel, eu vou falar na prática quais foram algumas das minhas percepções sobre o que deve vir adiante. O primeiro ponto, as coisas estão estáveis, nas ruas as coisas seguem corriqueiramente. Isso também é um problema, porque o corriqueiro ali significa muita paranoia policial, uma polícia repressiva, e não só uma. Afinal de contas, ali a gente fala de SEBIN, que é o Serviço Bolivariano de Inteligência, DIRECIN, que é a Direção Geral de Contra-Inteligência Militar e Contra-Terrorismo, os Quadrantes de Paz, uma força de repressão política que fez o que era chamado de Operação Tum-Tum, porque iam nas casas dos dissidentes e causavam o terror. Que mais? A Polícia Nacional, que é um mix de Polícia Federal com uma força de repressão política. Por aí vai, dá para citar aí 5, 6 polícias que não são nem a polícia convencional, mas forças de repressão política subordinadas à ditadura chavista. Completando esse cenário, centros de tortura continuam operando, enquanto o mais simbólico deles, que é o helicoide, foi sim desativado, ou pelo menos em tese está desativado. Muitos dos presos políticos não foram soltos, mas transferidos para outros centros de tortura. Os centros da Polícia Nacional Bolivariana por toda Caracas, ou o Rodeio 1, Rodeio 2, prisões que só uma hora e meia de carro concentram dezenas ou centenas de presos políticos, que ainda não foram soltos, centenas permanecem encarcerados. O fato é, sim, houve estabilização no sentido do governo não entrar em colapso, mas o dia a dia continua sendo um de repressão. O segundo ponto. Quando se fala a respeito de enriquecimento e de uma estabilização econômica, isso foi dramaticamente desacelerado quando se fala dos terremotos que ocorreram. La Guaira e a região perto de Caracas não só tinha a questão da infraestrutura aeroportuária ou de uma infraestrutura de turismo ali no Caribe. Ali existe o problema também de como lidar com a infraestrutura petroleira. Enquanto existe uma ampla infraestrutura em outros pontos do país, para a região de Zulia, Maracaibo, etc., uma grande parte disso está sucateado. Se não for pelos terremotos, também por outros motivos, negligência, incompetência governamental, corrupção. E a estabilidade pode ter sido conquistada, mas o desenvolvimento econômico é um processo de longo prazo que foi atrasado por esses terremotos. E o terceiro é a ideia de uma transição democrática. Eu fiquei surpreso ao entender que muitas pessoas ali, ainda depois de tanto tempo sob uma ditadura repressiva que fez com que 1/4 da população fugisse do país por miséria, por medo de repressão, pelo sufocante ar autoritário com os olhos e a assinatura de Hugo Chávez pintados por toda Caracas, ainda assim existe uma parte que é uma minoria, sim, mas ainda considerável, de pessoas que se identificam com o chavismo, que têm dificuldade de pensar de outra forma porque foram criadas naquela lógica. Ou que, criadas naquela lógica, têm mesmo um costume assistencialista, onde acham que se Chaves deu um apartamento para elas, ele não pode ser mau e que a repressão política é só um fato da vida, o jeito como as coisas são, ou mesmo que ela acontece contra revolucionários, terroristas, o que quer que seja. Em diferentes graus, esse nível de pensamento ainda existe, e tentar reconciliar uma sociedade que, tão profundamente dividida e com tantas nuances mais profundas do que se imagina, minha percepção estando lá, também pode demorar algum tempo para acontecer. Mas, para milhões de venezuelanos, o que surge é uma esperança de que uma coisa possa acontecer. Eu cheguei a conversar com um ativista que foi preso durante as eleições de 2024, o Werder Ocariz, e ele disse que são raios de luz, mas é necessário confirmar se esse sol pode de fato acender. Essa conversa telefônica é um primeiro passo, mas a percepção é de que isso é uma longa jornada. E se for minha percepção, também é o que vem nas próprias palavras do Departamento de Estado americano e de Marco Rubio. O diálogo aberto agora, mas é um longo processo, e por lá as coisas ainda têm desafios, não só na economia, mas em um governo que, por mais que possa ter abrandado e soltado alguns presos, continua a ser sistematicamente autoritário. Bom,
Com isso em mãos, então, a gente vai para as nossas manchetes do Brasil e do mundo de hoje. Na sequência, a gente conversa a respeito do nosso giro de notícias. Mas antes disso, pessoal, eu falei mais cedo do livro do Clausewitz. Podemos até voltar com ele, Daniel. Vamos fazer o Mercado Livre agora. Lembrando, a primeira oferta aí que eu quero reiterar, eu estava falando sobre isso mais cedo, é essa da guerra, do Carl Clausewitz. Mais cedo eu fiz 2 pontos que eram baseados em tentar entender o conflito no Irã a partir desse que é o livro de referência quando se fala de estudo da guerra no Ocidente. Vale a pena conhecer um tarugo de 881 páginas, publicado depois da morte dele, que foi um general prussiano, um país que hoje é parte da Alemanha durante a Guerra Napoleônica. Passou a vida toda fazendo isso, foi a obra da vida dele, estudo de referência. Mas, para além disso, a gente tem também as ofertas do dia. Vamos ver o que a gente tem por aí hoje. Esse é o fone de ouvido Bluetooth Philips, que está com um preço excelente. Pessoal, eu normalmente uso um AirPod para fazer isso aqui, até para se precisar, sei lá, de algum tipo de comunicação, e para as traduções simultâneas eu normalmente uso o AirPod. Então, para quem gosta das traduções simultâneas, como é que eu faço? Normalmente eu uso esse, mas teve vezes em que ele não estava disponível, e posso falar, eu usei um desses aqui que me emprestaram no escritório, e eu fiquei surpreso com a qualidade. Para quem está procurando um fone de ouvido a um preço acessível, esse quebra o galho pra valer, tá? E a bateria dele também é longa, eu cheguei a fazer coberturas aí de horas com um desses no ouvido, e pra mim fez sentido, tá? Vale a pena, e o preço também tá bom, R$ 128. Aponta a câmera do celular e confere se tem frete grátis, mas esse preço vale a pena, e já usei para fazer traduções simultâneas, e achei a qualidade e a durabilidade também bem interessantes, para quem quiser ouvir podcast, etc. Ele também me impressionou por não cair do ouvido, que é um problema para quem às vezes vai correr. Então, tá aí um que eu recomendo para quem tá procurando uma opção de baixo orçamento aí, de baixo custo, para ter um foninho à disposição. Que mais? Perfume Latafa Azad. Ó, a gente estava falando do Oriente Médio, acho que o pessoal aí pegou uma coisa na estética, tá parecendo até o... Que embalagem é essa aí? Tá parecendo a Kaaba, né? O cubo que tem ali em Meca do lugar sagrado do Islã, parecendo as inscrições em Hagia Sophia em Istambul. Mas tá bonito mesmo, né? Fizeram uma estética toda arábica aí pro perfume. Que mais? O Whey. Ó, pessoal que tá acompanhando o Conversa Epoch, onde eu sou mais descontraído na sexta-feira, sabe que estamos tentando correr atrás do shape. O Whey ajuda aí para quem tá procurando bater a meta de proteína no dia a dia. E esse é concentrado, 32 gramas. Então, cara, por 129, ó, 62% de desconto só hoje. Alô, pessoal da academia, alô, pessoal do shape. A promoção de hoje está aí para vocês. Essas são as ofertas do dia, então, para quem quiser correr atrás, vale a pena conferir. A do foninho, tá? Recomendo. E o da Guerra do Clausewitz também tá um preço imperdível, tá? É um calhamaço aí, 881 páginas. Por esse preço, não dá para perder. Ofertas tão boas hoje aí, parabéns à produção pela seleção, tá? Só escanear o código QR, você vai encontrar essas e outras ofertas que você pode aproveitar hoje por preços excelentes, e assim você também contribui com o canal.